Após ser invocado repentinamente em outro mundo, um jovem acabou sendo completamente descartado somente por ser feio para os padrões de beleza desse mundo novo. Mas graças às bênçãos de um outro deus, ele conseguiu poderes insanos, o que permitiu a ele que até criasse seu próprio reinado em um local somente dele, tudo para ir contra a deusa que o amaldiçoou. E aí galera, eu sou Natsu e hoje nós vamos acompanhar a parte 1 da primeira temporada do anime Tsukimichi Moonlight Fantasy. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. Em um dia como outro qualquer, o jovem protagonista repentinamente foi puxado para um vazio enorme e um deus chamado Tsukuyomi apareceu para ele. Nesse momento, ele descobriu que seus pais vieram do mundo que ele estava para ir agora e fizeram um contrato com o deus para que um dia um de seus filhos retornasse para o mundo de onde eles vieram. A deusa desse mundo começou a invocar o protagonista depois de ele receber seus poderes do deus Tsukuyomi, mas por ele ser mais feio do que o normal, ele foi completamente humilhado pela deusa e ela apenas permitiu que ele vivesse nos confins do mundo dela. Ela até deu a habilidade para ele, porém para entender qualquer linguagem que fosse diferente do idioma humano. Logo vemos o jovem Makoto, que é o nosso protagonista, em queda livre. Tsukuyomi disse a ele que ele não iria ir de berço depois de cair dessa altura, porém ele ainda poderia morrer, até que o tempo do deus com ele finalmente estava terminando. Tsukuyomi concedeu a ele liberdade para poder viver naquele mundo, já que aquela deusa sem noção o exilou completamente, e depois de cair, Makoto começou a vagar por 3 dias e ainda não tinha encontrado nenhum humano para poder conversar. Apesar da solidão tomar conta dele, ele acabou ouvindo alguém e foi na direção para poder ajudar, encontrando essa pessoa porco sendo atacada por um lobo gigante de 2 cabeças, que foi finalizado rapidamente por ele acidentalmente. A porquinha de antes provavelmente deve ter visto sua vida passar diante de seus olhos nesse momento, e ele revelou estar perdido havia 3 dias e queria algumas informações sobre onde achar humanos. Na verdade, ela era uma orc das montanhas, chamada Emma, e disse que estava a caminho daquelas montanhas para se oferecer como sacrifício, isso por causa do nevoeiro que atormentava a vila dela, e frequentemente eles eram sacrificados para esse deus da montanha. Depois de conversarem um pouco, vemos o protagonista na vila dela comendo um pouco, até que ele descobriu que dava para poder usar magia naquele mundo, apesar de ele não saber. Ela imediatamente começou a ensinar a ele o básico, e não demorou para que ele realmente estivesse conseguindo fazer sua magia tomar forma também, lançando o fogo contra a parede logo depois disso. Ele descobriu que existia um sistema de níveis nesse mundo, e ao fazer o teste para saber o seu nível, descobriu que era apenas nível 1, e logo vemos que ele havia deixado aquele vilarejo para poder tentar salvar aqueles orcs do problema do nevoeiro. Chegando no local onde o deus chamado Shin estaria, ele começou a praticar um pouco da sua magia, transformando a mesma em um arco e lançando contra um tipo de alvo, mas como consequência disso, ele acabou acertando alguns vilões acidentalmente, e pelo visto eram eles quem estavam atrás dos orcs, usando o nome de Shin. Por fim, um nevoeiro vermelho começou a envolver todo lugar, e o dragão gigante apareceu bem na frente do jovem protagonista, mas que o atacou em seguida sem motivos algum. Makoto sabia de onde o dragão iria atacar, e lançou algumas bolas de fogo na direção do dragão, que foi queimado ao ser atingido por uma delas, além de receber uma bela surra depois disso também, quase sendo finalizado somente com socos. O jovem protagonista acabou ficando preso, e começou a se lembrar de algumas coisas que eram importantes para ele, e descobrimos que essa garota era alguém importante para ele pelo visto. Enquanto isso, o dragão começou a ficar empolgado por ver algumas memórias do jovem Makoto, até que ele começou a ficar completamente revoltado por causa do que o dragão estava fazendo ele se lembrar. Ao quebrar a caixa de onde ele estava, Shin imediatamente resolveu se render ao jovem protagonista, e os dois se apresentaram um para o outro, até que o dragão, considerado invencível, disse a ele para firmar um contrato com o protagonista. Apesar de pensar um pouco a respeito do assunto, ele finalmente havia aceitado esse tal contrato, e em questão de medirem seus poderes, o jovem Makoto acabou ficando com 80% do poder acima do dragão, se tornando assim mestre dele, ou melhor dizendo, dela. A dragoa se transformou em uma bela jovem dama, e ela revelou que a criatura mais fraca assumia a forma da parte mais forte, e por isso ela tinha se transformado em uma humana. Ela estava interessada justamente nas novelas samurais que ele tinha assistido, e logo ela disse que queria mostrar a ele um subespaço que era justamente a área onde eles poderiam entrar por meio desses portais. O subespaço dela era para ser um local completamente vazio, mas aquilo era bem diferente de como estava antes, e vemos que acabou se tornando um lugar parecido com a terra em que o jovem protagonista morava. Ao checar o lugar, percebeu que era um lugar bem grande, mas ainda assim tinha um limite para ele, e acabou pensando que a deusa não teria como perturbá-lo ali. Sobre o mal entendido na vila dos orcs, Shin não tinha nada a ver com isso, e eles resolveram voltar para acabar com aquele mal entendido, e acabaram encontrando com Emma pedindo para que ele não enfrentasse Shin. A orc acabou ficando confusa, já que Shin era considerado um deus, e quando recebeu algumas escamas de dragão, percebeu que aquela era a verdadeira Shin. Em
um tipo de festival de comemoração, Emma agradeceu a ele por acabar com aquela maldição que atormentavam eles há muitos anos, e agora eles não precisariam mais sacrificar suas filhas para que o nevoeiro desaparecesse. Enquanto Shin conversava com um orc, ela acabou fazendo uma proposta para eles, e no dia seguinte descobrimos que a proposta era justamente para que eles morassem no subespaço dela. Isso tudo era porque o jovem Makoto tinha comentado que queria construir uma cidade naquele lugar, e era um lugar excelente para que eles morassem. Um fragmento da dragoa acabou aparecendo, assustando completamente ao jovem mestre, e os orcs estavam determinados a seguir o protagonista onde quer que ele fosse. Depois disso, Shin engoliu a vila inteira com seu portal e levou eles para o subespaço dela, e até que eles começaram a trabalhar rapidamente para se estabelecerem mais uma vez naquele mundo novo. A afinidade mais forte do protagonista era justamente com a água, apesar de poder usar todos os outros elementos, e Shin continuava assistindo as novelas de samurai, aproveitando a companhia de seu mestre também. Quando ele declarou que ela não assistiria mais novela naquele dia, acabou puxando uma memória dele que não devia, e depois de tanta insistência e expor alguns segredos dele, ele cedeu e permitiu que ela continuasse assistindo. Ela resolveu então sair para descobrir como construir uma TV, e ao olhar a foto de seus pais, ele descobriu uma nova motivação para permanecer ali, e era justamente conhecer sobre o passado de seus pais. Em uma floresta, avistamos esse anão enfrentando uma aranha gigante, e pouco tempo depois, nas terras do protagonista, os orcs se depararam com uma enorme árvore que estava no caminho deles. Ao decidir ajudá-los, apenas com essa pequena adaga, ele foi capaz de cortar aquela árvore como se fosse um pedaço de papel, e ao ver o orc ferido, descobrimos que ele conseguia usar magia de cura também. Quando ele tentou se curar com a magia de cura dele, ele descobriu que isso não servia para se curar de seus ferimentos, e logo Shin apareceu com o anão de antes. Ao ver seu mestre ferido, descobrimos que a aranha seria atraída pelo cheiro do sangue dele, e não demorou para isso acontecer realmente, e pelo visto ele teria que lidar com tudo isso sozinho. O anão revelou que aquela era uma criatura ancestral que devorava tudo que via pela frente, e aparentemente Shin já havia enfrentado ela no passado. Ao cortar uma das pernas da aranha, ele começou a se preparar para acabar com ela. Porém, as coisas não seriam tão simples quanto ele pensava que seria de fato. A aranha continuava se regenerando sem parar, e ao lançar sua bola de fogo na direção dela, aparentemente aquela enorme criatura estava gostando de ser atacada por ele. Nem mesmo a arma de um anão conseguiu ferir aquela aranha, e após lançar várias lanças de fogo naquela criatura, ela acabou penetrando a área de defesa dele, fazendo com que ele quase fosse devorado. Ele achou melhor então levar as coisas um pouco mais a sério agora, e depois de lançar uma sequência de ataques na direção daquela aranha, ele lançou um ataque com sua flecha de água, porém desmaiou logo depois disso. Quando Shin se aproximou, a aranha se mostrou completamente apaixonada pelo jovem protagonista, e ela teve que tomar seu mestre da aranha à força para que a aranha em si a escutasse. Ao explicar a relação dela com o jovem mestre, Shin propôs à aranha para que ela fizesse um contrato com ele também, e pelo visto ela acabou aceitando a oferta da dragoa, e ficou com inveja por ela não ter cabelos pretos como a aranha de antes. Retornando para o novo vilarejo, no subespaço deles agora, vemos que as garotas estavam fazendo de tudo para poder curá-lo, e quando ele descobriu que aquela em sua frente era a Aranha Negra, não teve um bom pressentimento a respeito disso. O anão foi quem conversou com o jovem protagonista depois disso, e ele era um anão ancião, chamado Beren, e ele perguntou ao jovem rapaz se ele poderia aceitar o povo do anão nas terras do jovem mestre. Porém, Shin se aproveitou para poder colocar algumas condições. Claramente o anão aceitou, e os dois pelo visto já se tornaram bem íntimos. Dia após dia, ele fez de tudo para poder encontrar a rota de seus pais, e ao achar uma vila que parecia ser de humanos, ele foi chamado de volta por suas companheiras que gostariam de receber um nome. Isso era muito importante para ambas, e depois de pensar um pouco a respeito do nome de Shin, ele finalmente decidiu que ela passaria a ser chamada de Tomoe, e era o nome de uma mulher samurai que ele conhecia. A força dela foi aumentada conforme o nome que ela havia recebido, e a próxima seria justamente a aranha, e ao pensar um pouco no assunto, ela passou a ser chamada de Mio, ficando completamente feliz com seu novo nome. Na manhã seguinte, existia praticamente uma nação inteira no subespaço deles, e eles agora iriam votar pela maneira que iriam chamar o jovem protagonista, e agora ele seria chamado de jovem mestre pelos seus subordinados. O chefe da aldeia dos anões foi cumprimentar o jovem rapaz logo depois disso, e ele perguntou se ele estava encarregado de alguma missão da deusa, fazendo o garoto ficar completamente revoltado por causa dela. Os lagartos Mistio faziam parte do clã de Tomoe, e aquelas aranhas do clã da Mio, e além dos orcs agora tinha também mais 3 espécies para completar a família deles. Makoto estava entrando em desespero por não ver humanos ali, até que ele saiu e encontrou uma mulher, mas ela saiu correndo por tê-lo confundido com algum tipo de monstro. Ao andar mais, ele percebeu que as pessoas da cidade que ele encontrou estavam preparadas para a batalha, e ele descobriu da pior maneira que ele não foi abençoado para entender a língua dos humanos, e sim ao contrário disso. A linguagem dos humanos era a linguagem universal, e todas conseguiam falar ela, exceto ele.
dele, e elas disseram a ele que a tremenda aura de poder que ele emanava distorcia a aparência dele, fazendo eles verem o protagonista como se fosse um monstro. Ele então jurou que iria aprender o idioma universal, e uma semana já havia se passado, e o garoto já estava acabado. 2 semanas depois, um anel foi criado para poder conter o poder dele, mas se quebrou rapidamente. Ele teve a ideia então de se comunicar por meio de textos, e o anão de antes apareceu com um novo anel que funcionou bem melhor dessa vez, e agora ele iria dar uma volta na cidade dos humanos com suas companheiras. Mio ficou completamente encantada ao receber um elogio de seu mestre, e ao entrarem na cidade, uma garotinha estava de olho neles, e ele percebeu que o padrão de beleza daquele mundo era elevado demais. Resumidamente, foi explicado como funcionava o sistema de rank e etc, como de costume em todo o anime Isekai, e as missões em si também, e ao tirarem os níveis das duas, as pessoas ficaram surpresas. Isso porque o nível da Tomoe era de 1320 e o nível da Mio era de 1500, e aparentemente havia alguém ali que estava de olho nessas duas, e a caçadora mais forte era de nível 920. Novamente, quando o protagonista foi tirar o seu nível, descobriu que ainda estava no nível 1, e mais tarde os três estavam buscando por um quarto para ficar, mas estava caro demais. Quando Tomoe falou com o jovem recepcionista, rapidamente ele abaixou o valor da estadia, e eles desconfiavam que alguma coisa errada tinha com aquele lugar. Durante a noite, avistamos alguns bandidos se aproximando da carruagem que Tomoe estava cuidando, e a garotinha que estava seguindo eles apareceu para Makoto e Mio. Quando Mio se aproximou da criança, colocou a coitada em completo desespero, e aparentemente a jovem garotinha tinha um pedido a fazer. Entrando em prantos, logo em seguida, e vemos um dos bandidos observando tudo. A jovem garotinha se apresentou como Hinon, e revelou que a irmã dela havia saído para trabalho, mas não retornou mais, e vemos os bandidos de antes sendo confrontados por Tomoe, que acabou com eles mesmo sem querer. Apesar de controlar a força dela, os bandidos eram deletados da história, mas ela conseguiu capturar um com vida e recebeu novamente uma bronca do protagonista logo em seguida. Ao verem Hinon ali, acharam melhor deixar aquela discussão para depois, e a jovem acabou fazendo um retrato da irmã dela para que ele identificasse quem era. Quando Mio retornou, a cara que o protagonista fazia chegou a ser assustadora, e depois de um tempo, o jovem rapaz pediu para que elas fossem atrás da irmã da Hinon imediatamente. Depois de elas partirem, ele disse que não sabia se conseguiria controlar sua ira, isso porque aquela pessoa era exatamente como a garota que ele gostava em seu mundo. Enquanto elas caminhavam em seu objetivo, Mio ficou com inveja de Tomoe por ela ver algumas memórias do protagonista, e era melhor elas se apressarem para encontrar a jovem dama. Quando Hinon recebeu um elogio do protagonista, ela se lembrou de algumas coisas com sua irmã, até o momento em que ela foi encontrada pelos ladrões, e avistamos finalmente a irmã dela no cativeiro. Essa espada que o protagonista usava pertencia à família dela, ou pelo menos se parece bem com a que ele usou para cortar a árvore de antes, e ela estava completamente sem forças para permanecer com vida, até que as duas encontraram ela. Rapidamente ela foi curá-la, e ao saírem do local, quem apareceu foi o caçador mais forte da cidade. Enquanto isso, a jovem estava em desespero por estar perto do protagonista. De repente ela saiu para ir ao encontro de um dos bandidos, e ele usou uma habilidade para poder averiguar com quem ela falava, e descobrimos que ela estava a serviço dos bandidos de antes. Mas era mais do que claro que ela não queria fazer maldade com o protagonista, e eles estavam usando a irmã dela para que ela fizesse a vontade deles. O aventureiro mais forte ali era justamente o líder dos bandidos, e isso motivou tanto Tomoe quanto Mio a darem uma surra nessas escórias da sociedade. Quando ele falou mal do mestre delas, a situação complicou para os insetos, e ao lançarem um ataque nele, vemos que ele usou um tipo de proteção muito poderosa, e não estava sentado de frente à pousada, e o jovem de antes imediatamente pediu desculpas por tê-la incomodado quando viu que ela estava com o mestre. A pequena princesa então pediu desculpas a ele imediatamente, por causa do que tinha que fazer, e novamente as duas iriam acabar com as escórias da sociedade, e dessa vez barreira nenhuma salvou eles. Elas ainda libertaram outros que estavam em cativeiro ali também, e o estrume de gado de antes recebeu apenas uma parcela do que ele merecia de verdade. Infelizmente elas acabaram se empolgando demais nessa pequena batalha que tiveram, até que o resto de lavagem fez a bela dama de refém, o que foi uma péssima ideia. Tomoe e Mio acabaram criando uma competição entre as duas nesse exato momento, o que não foi muito bom, já que elas acabaram usando a cidade para poder mostrar seu potencial. A consequência disso é que a cidade foi completamente destruída depois disso, e finalmente a irmã de Hinon conseguiu se reencontrar com sua irmã, e a ruiva sequer conseguia falar direito, além de ser uma cópia perfeita da garota que o protagonista gostava. Enquanto as duas dormiam, ele amarrou suas servas imediatamente com fios de seda por terem destruído a cidade, e lançou elas para longe para que pensassem bem sobre suas ações depois disso. Um tempo depois, descobrimos que o nome da irmã de Hinon era Toa, e eles perceberam que agora teriam que refazer o registro para checarem o nível novamente, já que a cidade foi destruída antes de eles colocarem no sistema. Makoto usou o gosto de Tomoe por samurais para ludibriá-la a sair para treinar, e Mio ficou feliz por estar
estar sozinha com seu mestre, mas as coisas não eram como ela realmente gostaria que fossem. Quando ele avistou alguns monstros, Mio rapidamente acabou com eles, e as garotas de antes acabaram ficando ali para coletar alguns materiais, e ao ver como Toa era sangue frio, ele ficou assustado. A jornada deles continuou até que chegassem na cidade de Tsige, até que eles encontraram novos monstros muito raros, e quem ficou responsável para cuidar deles foi justamente o jovem rapaz. Somente com seu arco ele decidiu lutar contra aquelas criaturas e mirou nos pontos fracos deles para preservar as partes preciosas para a venda depois. Uma após a outra as criaturas foram deletadas, e depois de acabarem ali, finalmente eles entraram na cidade, indo diretamente para a guilda para poder se registrar mais uma vez. Ao olhar o quadro de missões, percebeu que havia uma missão que era de rank S, e eles queriam justamente os olhos de Rubi que ele tinha conseguido derrotando os monstros raros. Depois disso, vemos ele dividindo os itens com Toa e seus companheiros, e ele ficou com os olhos de Rubi e algumas outras coisas, e ele achou melhor eles comemorarem o tempo que eles viajaram juntos. A noite havia finalmente chegado, e o protagonista ficou admirado ao ver aquele pedaço de carne enorme em sua frente. A elfa que estava com eles acabou elogiando o protagonista por causa de suas habilidades, apesar de não sentir nenhuma hostilidade vinda da parte dele. Esse jovem era um mestre alquimista, e uma anã queria justamente competir em queda de braço com o jovem protagonista, mas assim que Hinon deu o sinal, ela rapidamente foi deletada. Toa era uma ladra das sombras, e ele até pensou que essa situação faria o relacionamento deles progredirem, mas não era bem isso. Mais tarde, ele pediu para Mio ir para o quarto deles antes, pois ele iria pegar os materiais na carroça, além das informações que Toa havia passado para ele também. No quarto em si, Mio pensou que finalmente teria um tempo de qualidade com seu mestre, mas o cara simplesmente dormiu de tão cansado que ele estava. Um tempo depois, no subespaço, Emma acabou brigando com ele por ele falar formalmente demais com eles, principalmente por causa da posição que ele tinha ali. As espécies daquele mundo estavam trabalhando incansavelmente, e a residência do protagonista que ele iria morar era completamente gigante. E o protagonista perguntou sobre a Tomoe, mas sem novidades por enquanto. O anão que andava de bengala antes, agora estava correndo graças a esse dispositivo, e mostrou ao jovem mestre algumas armaduras que eles fizeram para ele, porém ele não queria nenhuma delas. Quando ele viu uma armadura básica ali, ele se interessou bastante por aquela roupa, e ela absorvia a magia do usuário, e oferecia alta defesa física e mágica, e quando as cores dela mudavam, ela focava mais na mobilidade dele. De fato era uma armadura incrível, mas infelizmente ela acabou rasgando rapidamente, e o anão de antes estava determinado a fazer uma que funcionasse da próxima vez. As anãs de antes agora conseguiam praticar a transformação também, e por fim vemos o jovem rapaz indo para entregar os materiais de missão de rank S que ele havia pego. Chegando lá, o representante daquela companhia disse que tudo que o protagonista estava fazendo estava errado, depois de ouvir um pouco sobre a história dele, pensando que ele não iria conseguir jamais os itens de tamanha qualidade sendo um rank E. Antes que a conversa entre eles acabasse, o jovem mestre colocou os itens sobre a mesa, fazendo com que o chefe ali rapidamente mudasse de ideia. Ele precisava dos olhos daquele monstro porque precisava curar sua esposa e suas filhas, devido a uma maldição que um feiticeiro criou por meio de experimentos com ela. Apesar do feiticeiro já haver sido deletado da história, ele não contou como curá-las, e o jovem mestre disse que poderia pedir a um alquimista que ele conhecia para preparar o antídoto. O chefe deles ali era bem querido pelo visto por seus funcionários, e ao dizer que esperava que o jovem mestre passasse no teste da guilda de mercadores, Makoto se mostrou preocupado. Basicamente, o teste consistia em ele fazer um teste prático e outro teórico, e caso passasse em ambos, ele poderia finalmente fazer parte da guilda de mercadores em si. Em seguida, ele decidiu comprar o manual da guilda, e além disso, resolveu fazer o teste ali mesmo ao ver que o conteúdo do teste era fácil demais. Na sala onde o teste aconteceria, vemos que o professor que daria o teste apareceu, e aquelas questões eram como se fosse no fundamental para ele, e rapidamente o jovem protagonista finalizou o teste teórico. Makoto chegou a se preocupar com o nível de educação daquele mundo, e ao pegar uma bola com o número 4, ele precisaria coletar os 4 materiais de valor semelhante ou os que foram requisitados. Ele imediatamente fez isso, fazendo com que o professor de antes ficasse completamente apavorado pelo garoto ter conseguido aqueles itens, e consequentemente ele passou facilmente na prova. O cartão dele seria emitido no dia seguinte, e por fim vemos Tomoe finalmente derrotando alguns monstros gigantes em seu treinamento, e ela estava de volta ao subespaço cozinhando um caranguejo gigante para que as espécies ali degustassem. Alguém apareceu dizendo que Mio estava vendo as memórias do jovem mestre, e Tomoe saiu correndo dali logo depois disso. Chegando lá, tudo foi uma desculpa de Emma para que ela retornasse o mais rápido possível. Isso porque Mio estava fazendo o trabalho da tradução dos sonhos do mestre sozinha. Além disso, Emma sabia de Tomoe estar comendo caranguejo escondido, e poderia guardar segredos se ela voltasse ao seu trabalho de uma vez por todas. O desenvolvimento do subespaço estava atrasado, e as duas acabaram tendo uma pequena discussão saudável nesse instante, mas
Tomoe se mostrou decepcionada ao ver que Mio não progrediu seu relacionamento com o jovem mestre. Na cidade novamente, ele acabou pedindo algo para poder beber, mesmo sem entender nada do cardápio, e ele ouviu que um monstro poderoso apareceu na cidade. Quando a bebida dele chegou, o jovem ficou completamente decepcionado, e novamente voltamos para o subespaço. E enquanto ele comia, ela disse que nos últimos dias o clima estava bem instável. Ele então perguntou se já começaram os planos para a cidade ilusória, e ele basicamente faria alguns aventureiros se perderem no mundo dele e o fariam retornar com alguns itens. Isso para que não suspeitassem de ele ser o único vendendo itens raros. Tomoe então disse que havia algo muito errado com Mio via telepatia, e pelo visto Mio estava viciada também em ver as memórias de seu mestre, e basicamente elas estavam brigando por causa das memórias dele. Ao ver as duas brigando sem parar, ele rapidamente fez com que elas acalmassem os nervos um pouco, e ele descobriu que Mio estava viciada justamente em um anime que ele foi forçado a assistir enquanto ainda era criança. Na cidade de Tsige novamente, ele estava completamente perdido com essas duas em seu quarto, e achou melhor ir dormir naquela cadeira mesmo. E ele recebeu uma mensagem do alquimista de antes dizendo que o ajudaria no preparo do medicamento. No dia seguinte, ele se encontrou com um alquimista, e avistamos algumas pessoas seguindo o protagonista já fazia um bom tempo, e pelo visto, algo estava para acontecer na vida do jovem Makoto. Se você está gostando e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!